O Gazeta Esportiva desta terça-feira começa falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior, depois da polêmica envolvendo a falsificação dos documentos do zagueiro Brandon e que acabou tirando o paulista da grande final. Corinthians e Batatais decidem amanhã, às 4 horas da tarde, no Pacaembu, o título da competição. Com a melhor campanha entre as 120 equipes, o Corinthians vai em busca do 10º título da Copinha. Nos 8 jogos disputados até agora, a garotada do Timão venceu todos, marcou 28 gols, sofreu apenas 6. Para chegar a mais uma final, a equipe do técnico Osmar Loz eliminou times importantes como o Internacional de Porto Alegre, o atual campeão da Copinha Flamengo e no último domingo, o meu Juventus. Já o Batatais chega pela primeira vez a uma final da Copinha. Em 8 confrontos, o fantasma da Mogiana, como é carinhosamente chamado, conseguiu 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Marcou 15 gols e sofreu 13. Nas oitavas de final, a equipe eliminou a Ponte Preta nos pênaltis, depois de um empate em 1-1 nos 90 minutos. Nas quartas, o time eliminou o Botafogo Carioca também nos pênaltis, após empatar em 0-0 no tempo normal. A goleada sofrida para o Paulista por 5-1 no último sábado eliminou a equipe da competição, porém, com a punição imposta ao time de Jundiaí, a equipe ganhou o direito de disputar a final. Celso Cardoso, Chico Lang, boa noite. Quero saber de vocês quais as chances, as reais chances do Batatais ganhar o título da Copinha. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha a Gazeta Esportiva. Para mim são mínimas. Os números mostram a supremacia do Corinthians na competição, os números. O Paulista vem de uma goleada de 5-1. Está na final por causa da irregularidade na inscrição do jogador do Paulista de Jundiaí, que requer ainda uma investigação rigorosa para saber quem está envolvido, se é empresário, se é só jogador, se clube, empresário e jogador, sabe? Tem que ir na origem da falsificação ou da troca do documento. Então, o Corinthians, em condições normais, é favoritíssimo, a não ser que aconteça um hecatombe, sabe? A chance do Paulista encarar o Corinthians igual para igual, acho pouco provável. Talvez se fechar lá atrás, explorar um contra-ataque, apostar na pressão sobre os garotos do Corinthians, que jogam, né, com apoio da torcida. Isso gera uma certa ansiedade, uma certa pressão. É a única chance que eu vejo. Eu, sinceramente, vejo o Corinthians muito, muito perto do 10º título, um recorde da história da competição, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel. Boa noite a todos vocês. Eu também penso mais ou menos que nem você, mas como diria o meu falecido pai, que já se foi faz tempo, só o Peru morre na véspera, viu, Toninho? Só o Peru morre na véspera. Então, não tem esse negócio de falar que já ganhou. Não tem já ganhou. Futebol não tem isso. Futebol você tem que entrar em campo, encarar o adversário com seriedade, fazer o primeiro gol, o segundo gol, se der o terceiro, o quarto. Não adianta querer fazer o 7º gol e fazer o primeiro. Então, eu já vi muito esse filme. Então, que os jogadores do Corinthians, que eu sei que estão me escutando agora na concentração, entrem conscientes de que não tem mais time besta, não. E que o Batatais, que chegou no tapetão, né, que de uma forma ou de outra chegou no tapetão na final, não vai querer dar de mão beijada o título para o Corinthians. Não. Então, vai dar trabalho, vai engrossar e, se puder, vai ganhar. Entendeu? Que vai ser um feito histórico para a cidade de Batatais, né? Que é pequena, uma cidade pequena e tal, mas que tem um time heróico. O goleiro tem aquele problema da irmã, que a irmã faleceu, ele se classificou, dedicou a classificação para a irmã. Quer dizer, cada um tem a sua história. São 22 biografias diferentes que entram em campo amanhã. Sim. E cada um com uma vontade, né? O Pedrinho do Corinthians, por exemplo, que eu chamo carinhosamente de Pedrinho Zumbi, porque ele é muito parecido com aquele thriller do Michael Jackson. Que o Michael Jackson, ele deve ficar super feliz quando você fala isso. Não, mas é verdade, ele parece mesmo o Michael Jackson naquele thriller, né? O famoso clipe do Michael Jackson dos anos 80, na verdade. E ele parece, por isso que eu chamo ele carinhosamente de Pedrinho Zumbi. Já está sendo soldado por times do exterior. Então, quer dizer que eu acho assim, que tem que entrar em campo, jogar sério, encarar, levantar a cabeça e ir para cima como se fosse o Barcelona. Não tem esse negócio que então no tapetão é fraco ou não é fraco.
que o Corinthians fez uma campanha muito bonita, mas no jogo pode dar tudo a perder. O Corinthians tomou só 6 gols, o Batatais levou 13 gols. Não faz mal, Michele, mas aí é o seguinte, é um jogo que define tudo. Então, para não ter problema, você tem que entrar com seriedade e jogar com seriedade. Você tem que encarar o Batatais como se o Batatais fosse o Barcelona do Messi, do Neymar e do Suárez e do Iniesta. Não adianta chegar lá, olhar para os caras, vamos ganhar quando quiser. Não é assim. Se você jogar com seriedade, o Corinthians ganha, porque o Corinthians tem mais time. O Corinthians tem muito mais time e está muito mais entrosado. Mas se você menosprezar, pode dar zebra. Então, por isso que eu digo para você, que tem que entrar com respeito com esses caras aí. E eu quero aproveitar, volta aqui para mim um pouco, Bárbara, porque eu vi agora num site da internet, eu sinceramente não sei qual, que a Fátima que chamou para olhar, o Vampeta, e eu achei muito parabéns ao Vampeta, o Vampeta surpreendendo a cada dia positivamente, né? Disse o seguinte, abriu o clube para o gato do Paulista. Falou que o moleque não teve má fé, não é bandido, não matou e não roubou. E se quiser jogar no Audax, já está contratado para jogar no Audax. O Vampeta disse agora isso. E eu achei legal essa atitude, achei uma atitude limpa. Agora, infelizmente, se o menino falsificou, ou quem falsificou, no caso deve ser o menino, ele vai ter que responder por falsidade ideológica. Mas ele pode até sair livre, mas ele pode, mas vai ter que passar por um processo jurídico, que não se faz isso. Não se usa documento de outra pessoa. Sim. Isso chama-se falsidade ideológica. Você é formado em advocacia, tem o número da OAB e sabe disso. Então, mas mesmo assim, mesmo passando por esse processo, acho que até o Vampeta vai ajudá-lo, né? Ele falou, não matou, não roubou, não fez crime nenhum. Então, se quiser vir jogar no Audax, pode vir. Eu achei legal essa atitude dele. Não pode crucificar, né? Crime ele cometeu. Ele cometeu um crime. Mas não matou ninguém. Mas a gente estava comentando ontem aqui, estava falando com o Celso, a gente acha feio, mas o que acontece? Às vezes a pessoa vê a única oportunidade da vida. E aí ele... O que não justifica. Mas aí quando você vê um presidente do TJD, todo lá, é um criminoso. Aí é fácil. Eu fico pensando que, quantos amigos eles não têm na política? Que a gente sabe muito bem como funciona. A Lava Jato mostra aí, que é o exemplo de... O Olim falou isso aí. O exemplo parte de cima para baixo. Olha, então, num Brasil imundo, do ponto de vista ético, sabe, é mais um caso que tem que responder na justiça, não se discute isso. Mas taxá-lo como um criminoso, como se fosse, sabe, fizesse parte do crime organizado, tivesse nas costas 10, 15 mortes, é uma outra história. Tem uma questão social. Eu conheço o Olim ontem que deu entrevista, é delegado de polícia, é o jeitão dele falar. Ele nasceu nesse meio, criou-se nesse meio, mas é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito legal, muito compreensiva. Com certeza, ele vai repensar a situação do menino, que ele também está sabendo que o negócio é recuperar as pessoas para a sociedade e não colocar mais bandido na cadeia. Ele mesmo sabe disso. O Olinho, eu conheço o Olinho. Tive oportunidade de conversar com ele já. Ele é aquele jeitão dele de policial, mas é aquele policial que tem um coração, que tem um lado, sabe, bom no coração. É que ontem ele foi taxativo, ele foi cruel, ele foi como se fosse agiu como um delegado tem que agir. Sim. E agiu certo, porque houve um crime. Sim. Então agora, precisa se ver se ele teve intenção, se não teve intenção, enfim, é toda uma avaliação que eu acho que esse negócio do Vampeta agora vai quebrar um pouco. Sim. E com certeza o menino merece uma oportunidade. Ele apareceu? Porque ele estava desaparecido. Apareceu? Ainda não. Mas agora com esse negócio do Vampeta, eu acho que ele vai direto atrás do Vampeta, né? É, com certeza. É complicado, ele não pode crucificar ninguém. E o seu Mário Ponte Preta vai receber ele com todo carinho também lá no Audax. É mais um que a gente tira da rua, né? E põe para jogar futebol. Quem sabe o cara dá certo vai parar na seleção. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber quem vai ser o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se é o Batatais ou se é o Coringão. Tem que cravar, Celso. Corinthians. Chicão. Corinthians, mas não pode bobear. Muito bem. Resultado no final do programa de hoje.